Hoje eu quero trazer um tema aqui, que às vezes ele é bem recorrente, né? As pessoas me perguntam bastante sobre ele, que é sobre a questão do sentir. E eu te pergunto, você tem se permitido sentir? Porque as pessoas têm muitas crenças em relação ao que é sentir. Que quando eu exponho os meus sentimentos, eu me coloco vulnerável. E que quando eu faço isso, isso pode ser um sinal de fraqueza, um sinal de fracasso. E eu quero mostrar para você que o sentir, o se conectar verdadeiramente com aquilo que você é e com o que seu coração diz, esse é o seu maior potencial. Esse é o seu poder energético. E a gente só sente quando a gente está na permissão. E aí eu faço uma outra pergunta. Quantas vezes você já ouviu falar que sentir é fraqueza? Que chorar, se emocionar, escutar o coração é coisa de gente fraca, insegura? Eu já ouvi muitas vezes isso. Isso são crenças, né? São crenças que pessoas que estão dizendo isso acreditam. Só que hoje eu quero te mostrar que o sentir é totalmente o contrário disso. O sentir é uma tecnologia altamente avançada. E talvez tudo aquilo que você esteja buscando na sua vida, como clareza, alinhamento, prosperidade, tudo isso só pode ser acessado quando você se reconecta com o seu sentir. Porque imagina assim, nós somos o corpo físico, né? Aqui nesse tempo e espaço. Mas nós estamos alinhados com outros corpos. O corpo emocional, que é o corpo do sentir, o corpo mental, que é o corpo racional, né? É onde vêm as nossas ideias e tudo mais, e o corpo espiritual, que são todas as intuições e informações que recebemos de outros lugares, né? Então, quando a gente não está conectado e alinhado com esses corpos, o que acontece? Eu não consigo manifestar no meu corpo físico aquilo que eu desejo. Então, se eu estou escolhendo uma determinada coisa, mas aquilo não está fazendo sentido para mim, e é daí que vem a questão do sentir, se não faz sentido para mim, eu não vou manifestar. Isso não vai acontecer, né? Então, na minha vida, né, eu fui treinada, né, assim como muitas mulheres, a priorizar o fazer. E hoje a gente sabe que a gente tem que priorizar o sentir. Então, eu fui, na minha carreira profissional, né, até chegar aqui nesse momento, eu fui engenheira, eu fui consultora. O meu foco era sempre em resultado, mas por dentro era um silêncio absurdo. Por quê? Foi quando eu comecei a escutar o que o meu corpo gritava em silêncio que eu entendi. Eu comecei a entender tudo que eu reprimia e tudo que eu armazenei no meu corpo. E isso, olha que interessante, estava me bloqueando de sentir. E o sentir, então, não é uma fraqueza. O sentir é o seu sistema energético tentando te mostrar por onde você deve seguir. Por exemplo, se você chega num lugar, né, e você sente algo te reprimindo, você acha que você tem que ficar naquele lugar? Não, o seu corpo está dizendo para você, olha, não vai ser bom, sai daí, né? Mas o que a gente faz? Não ouve o corpo. E daí todas essas dores, né, todas, então, tudo que a gente sente se transforma numa emoção. E aí a emoção é armazenada no corpo. E os sentimentos, então, aquilo que a gente sente, não é um obstáculo, como a gente foi ensinado, né? Você não deve chorar, você deve ser dura, você deve se manter firme, né? Então, quando você percebe que você pode se tornar uma pessoa vulnerável, que você pode expor os seus sentimentos, você percebe que você começa a abrir grandes portais. E aí toda a emoção, né, o sentimento, ele vai gerar uma emoção. E toda a emoção que você carrega tem uma assinatura vibracional. Então, por exemplo, quando eu tenho medo, que é uma das vibrações mais baixas, né? Quando eu tenho raiva, quando eu tenho tristeza, quando eu tenho alegria, quando eu sinto gratidão, são todas frequências vibracionais, são todas assinaturas energéticas. Então, é uma emoção que está ligado ao meu sentir. E quando então você sente tudo isso e você bloqueia, você não coloca para fora o que está acontecendo, você está bloqueando a energia vital de caminhar pelo seu corpo. Você está bloqueando a energia dos chakras, né? Que a gente tem muitos chakras, mas existem os 7 principais, que são o chakra básico, o do plexo, o do sexual, do plexo solar, do coração, o da garganta, o frontal, né? Que é o da pineal, e o coronário no alto da cabeça. E aí o que acontece? Quando você bloqueia essa energia vital, a energia não passa por todos os seus chakras e você se desalinha. E isso que eu estou falando aqui é uma coisa que acontece todos os dias, com todo mundo. Porque nem sempre você está alinhado com tudo que está acontecendo na sua volta. E aí, o seu corpo emocional, o seu corpo mental e o seu corpo físico não conseguem manifestar aquilo que você deseja, né? E é interessante porque aqui eu tô falando de questões emocionais. Eu comecei a falar sobre sentimento, mas o que traduz tudo isso é a geometria, né? E a geometria sagrada, que é esse fluir dessas vibrações, dessas frequências no nosso próprio corpo, né? Ela é muito ampla. E ela ensina pra gente que tudo é uma forma, tudo é uma matemática, né? É uma forma porque é uma vibração, uma frequência que vai originar uma imagem, um símbolo, né? E quando essa energia ela tá em equilíbrio, o sentir está totalmente conectado a esse desenho que vai se formar. Então, existem muitos estudos sobre sentimentos e emoções que a gente pode acessar. Um estudo bem famoso é aquele de Masaru Emoto, que ele fez com a água. E ele foi filmando e fotografando no microscópio o que as moléculas da água, as imagens que as moléculas da água faziam
conforme as palavras que a gente emitia para elas. Então, quando você emitia palavras amorosas, ela formava uma geometria. Quando você emitia palavras de raiva, de ódio, de tristeza, elas formavam totalmente outra geometria. E aí você via a contração e a repulsão, a contração e a repulsão, né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer o caminho de volta, né? E isso é o grande segredo da gente se conectar com o coração. Quando a gente se volta para nós mesmos, né? E a gente começa a se reconectar com aquilo que a gente sente, né? Então, que a gente possa primeiro escutar antes de responder. Escutar e não reprimir. Que a gente possa nomear aquilo que a gente está sentindo. Porque a gente nem sempre é obrigado a estar bem, né? E a gente tem que acolher aquilo que está acontecendo. Ah, eu acordei triste hoje. Mas por quê? Teve um gatilho, né? Eu tô me sentindo mais ou menos. Parece que tô, né, meio desequilibrada. Então, assim, por que isso está acontecendo, sabe? Então, nomear tudo isso, tudo que a gente sente é muito importante, né? Uma outra coisa é, assim, a gente sempre respirar com consciência. Respirar e perceber aonde no meu corpo tá esse sentimento de tristeza. Ele sempre está armazenado no corpo, em algum lugar, né? Pode ser de uma lembrança, pode ser de alguma situação. Então, e sempre se perguntar o que essa emoção está querendo me mostrar. Muitas vezes, né, ela está te mostrando ali o caminho para você seguir, para você sair daquilo, né? E esse processo, ele é muito simples, é um processo de perguntas e de percepção de você com seu corpo. E esse processo que a gente pode fazer todos os dias. Mas a gente vive falando que a gente não tem tempo. A gente pode, com esse processo de perguntas e de percepção, né, já se colocar no centro de volta. Porque muitas vezes a gente vai para as bordas, vai para os extremos. Por exemplo, quando alguém te fechou no trânsito, você ficou com muita raiva, qual que é a sua primeira reação? Xingar a pessoa. Então, como seria se você não xingasse e que você talvez perceber que você estava errado, você fez uma conversão errada, ou, de repente, a outra pessoa está lá irritada com alguma coisa e que você não tem nada a ver. Mas se você entrar na frequência dessa pessoa, você vai reagir, né? Então, todas as vezes em que a gente se reconecta de verdade com quem a gente vai voltando para nossa vibração original. E se você sente de repente se aprofundar nisso, né? Eu posso realmente te ajudar, né? Então, se esse vídeo fez sentido para você em alguma coisa, então eu desejo que a partir desse momento que você assistiu esse vídeo, que você possa se reconectar com você, que você possa perceber que o sentir é importante e que o sentir vai te ajudar a cocriar a vida que você deseja, né? Então curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilha com mais pessoas que pode estar recebendo essa informação e pode também estar transformando a vida, né? A partir dessa permissão de ser e estar nesse aqui e agora, dessa permissão de fazer menos e sentir mais e simplesmente se abrir para tudo aquilo que está disponível para cada um de nós.